Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E a nossa convidada de hoje vem da ala da medicina. Antes de chamar ela, eu vou pedir para rodar a vinheta, que o MIB, o homem de preto que está atrás da câmera, está dormindo. Roda a vinheta, solta o foguete que a doutora Bruna Maestro tá na laje. Bruna, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa Na Laje. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. Bruna, fiquei sabendo que você se formou em meados de 2021. Você já conhecia a realidade do SUS e como é trabalhar no SUS, né? Que hoje você presta serviço para o SUS. Isso. Então, eu já tinha essa intimidade com o SUS por conta dos estágios da faculdade, né? E aí, depois da faculdade, eu já fui trabalhar direto no SUS também, né? Hoje eu trabalho numa policlínica, então eu mantive esse contato com o sistema. Então já tem um contato direto com o povo, né? Já sabia a realidade porque prestou o estágio também no SUS, né? Então tu já fez ali no SUS. A minha produção está falando aqui no ponto, aqui tem um ponto mágico, que é o Edson Pipoca, sobre o Pó de Gina que vem aí. Conta um pouquinho do Pó de Gina. A gente saiu da saúde e já foi pro podcast. Aqui é assim. Então, eu sempre gostei da saúde da mulher, né? Na faculdade era a área assim, que eu mais gostava. E na faculdade eu já fazia algumas coisinhas pro Instagram, mas ultimamente eu quis mudar o formato, porque eu fazia muita coisa escrita, muito texto, e aí eu percebi que não era esse o formato que o público, né, gostava mais de interagir. E eu acho que com o podcast, conversando, assim, tendo uma companhia, ou às vezes até mesmo eu sozinha, falando sobre um assunto interessante, eu percebi que as pessoas gostavam mais. E aí eu comecei esse projeto que está aí em construção e logo, logo vai acontecer. Bacana, bacana. E voltando para a medicina, você é médica generalista, não é isso? Isso. Eu acertei ou não? Acertou. Eu até perguntei no início, aqui nos bastidores, o que era, se era um clínico. Explica um pouquinho para os telespectadores e os telespectadores o que é um médico generalista. Então, o pessoal costuma ter bastante essa dúvida, né? De achar que o generalista é a mesma coisa que o clínico geral. Eu sou um deles. É bem comum essa dúvida. Mas o generalista é um médico, né, que se formou em medicina. E o clínico geral, existe uma especialização para clínico geral, então, para clínica médica, né, na verdade. Então, o clínico médico, ele é especialista nisso. E o generalista não, ele não tem especialização. Já sanou todas as dúvidas minhas e também eu acho que de alguns telespectadores aí que tinham essa dúvida. Bruna, as pessoas hoje, elas têm assim, como é que fala assim, um medo, um receio de ser atendidas pelo médico residente. Como é que você vê esse tema assim? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, vamos falar num cenário municipal. Nós temos as UPAs que elas são gerenciadas pelas OCIPs e as OS. Então, geralmente são a maioria, quase que 50%, não sei se eu estou falando besteira aqui, você me corrige. Quase que 50% até mais são residentes, que já saem da faculdade, já fizeram um estágio ali, já vai para a UPA, para poder já entrar no ramo, que é o ramo da medicina. Como é que você vê isso? Explica pra gente. O que acontece é que, vou explicar um pouquinho o que é o residente, né, que às vezes as pessoas não sabem. Mas o residente é quem está na residência, que é a especialização. Então, quando a gente termina a faculdade, a gente forma médico generalista e na especialização vira residente, né, até completar a especialização. E em muitos hospitais, principalmente, né, nos hospitais escola, os residentes fazem o atendimento, mas esse atendimento ele é sempre supervisionado pelo professor, né? Pelo médico, o chefe que a gente chama, né? Então, o pessoal costuma ter esse receio, assim, eu já tive até um familiar que perguntou, no hospital tal, hospital escola, tem residente? Já me fala que eu não vou. Eu falei, mas não precisa ser assim, né? Em toda a profissão tem o aprendizado, né? Tem o estágio, mas isso é sempre muito bem supervisionado. Bacana, então já
Já tá sanado, aí tirar o medo das pessoas, que as pessoas já chegam ali e tem um preparo também, tem um médico responsável para estar acompanhando. Por exemplo, assim, uma pessoa cortou o dedo, rasgou o dedo numa faca, qualquer acidente. Tem um médico que vai estar dando todo o suporte para também estar explicando, para a pessoa estar fazendo todo o curativo e até mesmo o ponto, né? Isso. Já aconteceu alguma coisa engraçada na tua residência, assim, quando você foi fazer? Eu não fiz residência ainda, não. Eu sou generalista. Então... Então quando... vamos matar essa dúvida minha. Quando você, por exemplo, assim, o clínico geral, ele precisa fazer. Então, é assim, a gente faz a faculdade, os 6 anos, e forma generalista. Aí, cada um escolhe a residência. A residência é a mesma coisa que especialização. O que de fato ele vai cuidar da própria carreira. Isso, é a área específica, né? Sim. Que o profissional escolhe. Então, por exemplo... Meu filho quer ser ginecologista, o Lucas. Terrível, ele quer ser ginecologista. Então, ele vai ser... Vai fazer residência em ginecologia e obstetrícia. E o Ricardo vai ser o primeiro paciente dele. Mas vamos lá, não fugir num raciocínio que eu tô meio confuso com esse residente, com generalista. Então, o generalista é o... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tenho próximo em casa. O advogado. O advogado, ele se forma advogado geral. Sim. Depois ele faz a OAB, enfim, e depois ele pode fazer, por exemplo, uma pós numa área específica que ele gosta, não é? Um Juiz. Mestrado, ou, por exemplo, em medicina da família, direito da família, enfim, né? Ele pode escolher uma área e se especializar nessa área. Então, na medicina é a mesma coisa. Você forma médico generalista, então você sabe sobre todas as áreas, né? Um básico necessário sobre todas as áreas. E aí, na área que você quer se especializar, você faz a residência. Então, também quero ginecologia e obstetrícia. Então, eu vou fazer uma prova, como se fosse um outro vestibular, para iniciar a residência no hospital que eu escolher. E aí, eu vou ser residente, né? E depois, especialista. Entendi. Bom, Bruna, agora sim, eu acho que caiu minha ficha e eu entendi. Tem um estágio, estágio residente, é isso? É o internato, que é a parte prática da faculdade, nos 2 últimos anos. Então estágio é internato. Não existe estágio na medicina. Não. Então internato. Então me conta, nessa sua passagem desse internato, alguma coisa específica, alguma coisa que aconteceu com você lá nesse teu internato aí, atendendo as pessoas do SUS. Teve alguma coisa engraçada, algum episódio? Olha... O que costuma acontecer é o primeiro contato, né? Então, assim, no internato é esse nosso primeiro contato com a prática médica mesmo. Então, nos primeiros 4 anos, a gente fica mais ali na teoria, né? E o que costuma acontecer bastante é que no internato de cirurgia, a gente tem o primeiro contato com cirurgias, com procedimentos cirúrgicos, e muitos alunos, eles eu acho que não esperam o que está acontecendo ali na hora, né? Então, às vezes, vai entrar numa cirurgia só para observar ou para auxiliar em algum procedimento e, às vezes, a pressão cai a pressão, desmaia, isso acontece às vezes. Nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer. Mas nenhum episódio aconteceu contigo? Não, brincadeiras à parte, a pessoa chegar lá com o joelho sangrando e tu fazer um ponto no tornozelo? Não! Brincadeiras à parte, né? Mas a gente sabe que quando tem o internato, as pessoas, né? Como a Bruna explicou, as pessoas saem da faculdade só no livro e depois vai para o campo de batalha, sai da teoria e vai para a prática, né? Eu sou despachante aduaneiro, minha profissão é despachante aduaneiro. Quando eu entrei lá no despacho aduaneiro, eu fui pelo office boy, né? Pelo campus. E quando eu entrei lá no despacho, mandaram eu lavar como é que fala assim, o carbono do mimeógrafo, né? Eu falei assim, poxa, precisa lavar o carbono do mimeógrafo para poder usar. Aí lá vai eu, lavar o carbono do mimeógrafo. Eu falei assim, mas lavar vai sumir tudo. Tu entendeu? Então, pode ser isso que aconteceu. Um trote. E outro episódio, o cara mandou ir lá buscar numa agência marítima a chave do navio. A chave do navio. Eu fui lá na agência, vim aqui buscar a chave do navio, que a gente precisa colocar a carga lá. Você foi! Então, brincadeiras à parte também teve com o despacho aduaneiro, por isso que eu tô trazendo essa ilusão aqui. Bom, Bruna, esses episódios engraçados, e você falando sobre... Eu não me acostumei ainda a falar de internato e estágio, né? Não me acostumei, mas vamos lá.
estava não participando, né? Fui levar minha esposa no médico e estava acompanhando ela. E aconteceu de chegar, se eu não me engano, naquela época, naquele dia, chegou um sushi man, né? Então eles têm aquela faca precisa, né? Aí acabou que quase decepando o dedo. Ele chegou com o dedo meio que um pouco pendurado. Aí o médico que é o responsável, pediu para, acho que as residentes, né? As meninas que estão fazendo o internato, para poder. O interno, né? Para poder acompanhar. Eu falo estágio, eu confundo tudo. As meninas que estão fazendo a interna para poder acompanhar e fazer a sutura, né? Que é costurar, fazer os pontos. Aí a menina já chegou, a moça chegou, duas, né? Uma segurando o rapaz. Quando ela entrou com a agulha, o cara desmaiou, o paciente desmaiou e ela também caiu pro outro lado. Foi um fato engraçado que a enfermeira que está lá há muito tempo, lá, a enfermeira falou, segura ela, falou assim, morreu todo mundo aqui. Mas eu acho que, como que tu falou sobre acontecer esses episódios engraçados, até mesmo das pessoas estarem se formando e só aprender lá na prática nos últimos anos, nos né? livros, quando vai lá pro não é nem o calabouço, vai pra guerra mesmo e acontece isso, né? Acontece. Bruna, não só na minha família, mas eu acho que algumas pessoas reclamam bastante quando o médico não olha nem no olho da pessoa e nem dá aquele diagnóstico preciso. Eu não sei se ele já tem experiência de sobra dele olhar acho que na barriga, uma parte do corpo da pessoa e falar assim, não, já tá ruim assim e vamos que vamos. Explica um pouquinho sobre isso. Eu trabalhando, né, na policlínica, eu percebo que isso acontece bastante. Até ontem mesmo eu atendi uma paciente com pressão alta e ela tomava... no protocolo, né, de tratamento da pressão alta, a gente tem medicações de primeira linha, que são as iniciais, né, que a gente usa no tratamento, e medicações de segunda linha. E ela usava uma dessas de segunda linha, que na verdade é para tratar doenças cardíacas e ela tem um efeito secundário de diminuir a pressão também, né? E aí eu perguntei, mas por que a senhora toma essa medicação? Tem algum problema de coração e tal? Ela, não. Aí eu falei, então, sabe dizer por que toma e tal? Ela, não, tomo há muitos anos essa medicação, mas a médica, ela nem olhou na minha cara, ela só passou a medicação e mandou eu tomar, e eu tomo. Aí eu, tudo bem, né? Então isso acontece bastante, dessas reclamações, né? De que o profissional não dá muita atenção para queixa, ou não tem esse contato mais direto com o paciente, que é mais assim, passa a receita e vai embora, ou passa o exame e vai embora. Então tem bastante reclamação assim. Bom, Bruna, tem gente que acha que a importância aqui não tem importância o generalista para o especialista. Hoje você é generalista que logo mais você vai se especializar no que você mais quer, né? Explica um pouquinho sobre esse preconceito, sobre essa dúvida das pessoas. Eu acho que isso existe sim, e às vezes até de colegas médicos, porque quando a gente está na faculdade, é muito colocado isso na nossa cabeça, especialidade, então a gente fica naquela corrida, né, com a gente mesmo, de se formar e passar na residência e ser especialista logo, porque parece que a gente só vai ser médico depois da especialização. E não é assim, né? E eu vi muito isso com esse atendimento na policlínica, na atenção básica, né? Hoje eu atendo como generalista, então eu atendo puericultura, que é a pediatria, né? Faço o atendimento de rotina das crianças, atendo pacientes com doenças crônicas, então os mais idosos, atendo como ginecologista, né? Na área de ginecologia, então queixas de saúde feminina, né? Da saúde da mulher. E eu acho que às vezes, do paciente tem essa, né, de perguntar, você é pediatra? Você é ginecologista? Não, mas pode falar comigo que se for alguma coisa que necessite do especialista, a gente encaminha para o especialista. Mas um atendimento de baixa complexidade, o generalista pode fazer, é mais do que capacitado para fazer. Mas esse preconceito existe um pouquinho sim, mas não é verdadeiro, né? Até mesmo as pessoas, quando vai no pronto atendimento, quando vai no atendimento até mesmo público, e geralmente se tem lá um clínico geral. E até mesmo um generalista, que nem você é. Só que as pessoas, por exemplo, até principalmente as mulheres, procuram um ginecologista, né? Aí fala assim, não, essa pessoa não vai mexer em mim, porque ela não entende, né? Então tem mesmo receio. Esse receio, porque eu como vereador, hoje eu estou vereador na cidade de Santos, então tem muitas
pessoas que reclamam sobre isso, porque a policlínica A, B e C não tem o ginecologista. E até né? a equipe da Estratégia de Saúde da Família, né, preconiza um médico de saúde da família, que é um médico generalista, né? Sim. Então, a equipe mínima hoje conta, né, na teoria, com um médico de saúde da família. Então, o próprio SUS prevê que o médico generalista, ele é sim competente para atender todas essas demandas que não são de alta complexidade, né? E até mesmo para as pessoas entender, né, que o generalista, ele está ali e ele pode dar o encaminhamento para o especialista que está lá no ambulatório. Exatamente. Porque não vai ter condições, até mesmo estruturais, de colocar todos os especialistas em cada policlínica. Exatamente. Por isso que tem a hierarquia do SUS, né? Sim. Que é do primeiro atendimento primário, secundário e terciário, né? E aí vai ficando a maior complexidade, você vai afunilando mais a especialização, enfim, do atendimento. E é bom tu falar sobre isso aí para poder sanar algumas dúvidas até mesmo das pessoas que são atendidas pela saúde da família, né? Que porque o pessoal lá, eu entendo, né? Você tem uma queixa, você tem uma preocupação, você tá com sintomas, tá mal, mas o pessoal às vezes já chega, eu preciso de uma ressonância, não sei, calma, não é assim, eu nem sou autorizada, eu posso como médica, eu posso solicitar uma ressonância, mas no SUS eu nem sou autorizada a solicitar uma ressonância, então a gente vai um passinho de cada vez, né? Não vamos chegar lá com um tiro no peito, a gente, então um processo. E já aconteceu de alguém, por exemplo, tem um plano de saúde, eu fui lá e fiz uma consulta particular e o médico falou assim, ó, tem que fazer essa, por exemplo assim, uma ultrassom, tu tem que fazer algo do tipo que seria um pouco mais caro e a pessoa não tem, aí chega lá para ti e fala assim, ó, meu médico já passou isso aqui, tem como te dar um encaminhamento? O médico, eu falo que ele fez um atendimento já urgente, né, pagou pelo aquele médico. Já aconteceu um episódio desse? Já aconteceu. Só que aí o SUS não permite, né? Por exemplo, tomografia, ressonância, esse tipo de exame só o especialista pode pedir. Mas, por exemplo, ultrassom já aconteceu, mas aí foi o colega que avaliou, não fui eu. Então, eu preciso fazer o atendimento daquele paciente, porque às vezes eu posso não concordar com a conduta de outro médico, como também já aconteceu, e às vezes não significa que ele está certo ou que eu estou certo, mas talvez um outro olhar, né, para aquele paciente. Então, quando é, por exemplo, uma medicação que eu concordo com a conduta e a pessoa passou na UPA e a UPA ela só disponibiliza a medicação para aquele dia, então ela precisa ir na policlínica para retirar. Só que às vezes não aceita a receita e tudo mais, aí eu troco a receita, se eu concordo com aquilo e tudo mais. Mas quando não, quando é uma coisa assim que precisa de um olhar mais, né, mais perto, aí eu não faço e peço para o encaixe ou agendar uma consulta, porque eu preciso avaliar. Bom, doutora, eu queria saber de você. Já tiveram outros especialistas, outros médicos aqui que nós entrevistamos e sempre fizemos essa pergunta. O doutor Google, ele atrapalha? Atrapalha. Atrapalha bastante, porque o que acontece? As pessoas às vezes, né, sentem os sintomas e eu não sei se porque demora para marcar consulta ou enfim, curiosidade mesmo. Vão lá, pesquisam e já tem o diagnóstico, né? Você pesquisa lá os sintomas, o Google dá o diagnóstico, vários. E aí já chegam, não, doutora, eu tô com isso, eu preciso de tal exame, que eu tô... Eu falo, calma. Já vai lá no Google, vê os sintomas, aí já tem um próprio diagnóstico, né? E aí eu falo, não, calma, vamos conversar, né? Assim, teve uma paciente que ficou brava comigo até por isso. Sério? Sério, porque ela chegou e falou, olha, eu tô com uma dor abdominal e eu preciso de uma ultrassom de abdômen total. Eu falei, não, peraí, o que você tá sentindo? Eu comecei a fazer a anamnese, né? Que é uma entrevistinha como paciente e tal, pra falar os sintomas, pra gente ver realmente se precisa de um exame de imagens ou se o exame físico só é suficiente. E aí eu comecei a perguntar, ela começou a ficar brava que eu estava querendo que ela especificasse a dor dela, porque ela achava que eu estava usando aquilo para não pedir o exame para ela. Aí ela falou, não, é o segundo médico que não me pede o exame que eu preciso e é só quando a gente morre mesmo, que não sei o que. Eu falei, não, calma, não é assim. Eu preciso entender o que você está sentindo, porque às vezes um ultrassom de abdômen total não vai mostrar nada pra gente, né? Se não for o melhor exame que você precisa. Aí, nossa, mas demorou pra ele entender. Aí depois ela, ai, desculpa, doutora, que eu tô tão nervosa. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, mas a gente precisa aqui trabalhar junto, né? Nem você falando o que eu tenho que fazer, nem eu falando o que você tem que fazer. A gente tem que conversar e trabalhar junto. Aí ela, ai, não, tá, tudo bem.
Já melhorou até mesmo o atendimento. Ah, com certeza. Porque se não tem essa relação boa com o médico, com o paciente, não tem como ter atendimento. Agora vamos mudar tudo, né? Vamos sair da medicina e vamos falar sobre o Podgina. Mas antes de falar do Podgina, eu vi que você colocou que fazia bastante coisa, né? Apresentava bastante coisas para as pessoas, os seguidores, no Instagram. E acabou parando. O que houve? Eu comecei com o Instagram profissional, né, entre aspas, na faculdade. E aí eu soltava muito post, assim, semanalmente. Mas eu achava que era muito teórico, eu fazia muito texto, né, uma coisa muito técnica. E ficava cansativo, né? Porque eu sempre fiz tudo sozinha, então nunca tive uma direção, é melhor fazer assim, melhor fazer assado, era sempre nas tentativas, né? E ficava muito cansativo e ao mesmo tempo toma muito tempo fazer esse tipo de conteúdo, né? E aí eu percebi que eu não estava conseguindo dar meu 100%. Então aí eu decidi dar uma pausa, terminar a faculdade e aí voltei agora com esse novo formato, né, do Podgina, que até o nome é tipo Podgina, Gina de vagina mesmo. Podgina. 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 Pod de podcast e Gina de vagina. Pra falar. O Pipoca já tá querendo saber quem vai ser os entrevistados lá. Esse Pipoca é terrível. Pra falar sobre a saúde feminina, né, de um modo geral. E aí eu acho que esse formato é mais legal, mais interativo, mais dinâmico. E aí por isso que eu dei essa pausa. Mas aí eu fiz o primeiro episódio com uma amiga minha, a Georgia, sobre fisioterapia pélvica, tá bem legal. Que legal. Só que eu tenho aqueles erros de principiante, né? Então, eu estava na ansiedade, aí a gente fez e já postei logo. Só que eu só tinha um gravado. Então, a segunda pessoa que eu queria chamar não podia, e aí teve filha, aquela enrolação, aí sabe quando não vai acontecendo? Eu falei, não, calma, vamos reestruturar. Então o pod ficou um pouco parecido com o Instagram. Iniciou e parou, né? Não, mas aí vai voltar. Não, já estamos voltando, já estamos gravando. Bacana. Porque eu queria sempre fazer com um convidado. Só que eu não tinha parado para pensar que às vezes vão ter intercorrências, as pessoas não vão conseguir. Então agora eu vou voltar com um formato que eu vou falar sobre esses assuntos, né, interessantes da saúde da mulher sozinha e quando for possível com convidado. Mas eu já vou gravar tudo em temporadas e aí para ir postando direitinho para fazer dar certo. Bacana. Então, pessoal, como é que faz para as pessoas seguirem o Podgina? No meu Instagram, @BrunaMaestro. Aí já tem lá, tem o YouTube e tudo lá. Não, YouTube não, é só no Instagram. Só vai ser no Instagram. Só no Instagram. Bom, pessoal, Bruna, chegamos ao fim de mais um programa. Agradecer a sua presença aqui. Obrigada. E deixar as considerações finais. Sei que o Edson Pipoca está assistindo a gente, está esse sabadão, está esparramado lá no sofá dele. A mamãe também, acho que mandou um alô, a Cris. Tchau, Cris, está aí, está assistindo. Vai ficar bacana, foi bacana o nosso bate-papo aqui. Deixa as considerações finais para você. Muito obrigada, queria agradecer o convite, né, o espaço para a gente falar sobre esse assunto, né, de medicina no modo geral, a forma que as pessoas enxergam o médico generalista. E é isso, eu agradeço e vamos lá conhecer o Podgina. Foi muito bacana. Quem pediu para chamar a doutora foi a Ive. A Ive, a esposa do nosso eterno dançarino, Ricardinho, que também está assistindo o nosso programa. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, deixar os abraços para as pessoas que nos seguem, hein? Vamos dar um abraço para o nosso eterno telespectador, o Giba. Alô, Giba, marido da Malu, pai do Betinho e pai do Paulinho, hein? Forte abraço para tu, Giba. Que fique com Deus. Também para Conceição da Vila Progresso, todos que nos assistem também nas feiras livres. Mandar um abraço para o meu amigo Romário. Romário tem a sua barraca de verdura lá na Francisco Glicério. Todo sábado ele tá lá vendendo uma verdura fresquinha para você. Pessoal, mais um Na Laje. Esse foi com Lincoln Reis e a doutora Bruna. Brigadão. Obrigada, e todos gente. ficam com Deus aí.